Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um Manaim Entrevista. Esse conteúdo no qual eu sempre tenho comigo aqui alguém, irmãos nossos, na sua grande maioria, que vão tratar de assuntos do interesse nosso, da gente, que a gente faz com que a gente conheça mais profundamente sobre a obra e sobre assuntos que são do interesse de todos os membros da Igreja Cristã Maranata. E para esta edição do Manaim Entrevista, eu tenho comigo aqui o meu querido companheiro, pastor Raimundo Artini. Artini, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Josias, é um prazer estar aqui com os irmãos no Manaim Entrevista, poder aqui falar um pouco da nossa região, as bênçãos que temos recebido naquela área ali e o que o Senhor tem operado nesses últimos momentos, esse momento profético que estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus. Muito bem, o Artini falou aqui da nossa região. Deixa eu falar onde é que o Artini mora. Ele mora em Manaus, no estado do Amazonas, e tem vivido ali experiências maravilhosas da obra, do crescimento, da implantação de novos trabalhos ali no estado do Amazonas. Artini, estado do Amazonas e a Amazônia são coisas diferentes, na verdade, né? O estado do Amazonas está dentro da região da Amazônia. Explica um pouquinho, porque é uma região, né, onde há uma menor densidade populacional, né? Uma região grande, aliás, muito grande, às vezes as pessoas não têm dimensão da grandeza daquilo ali, e que quando a gente fala da Amazônia, por vezes as pessoas têm essa ideia daquele trabalho da Missão Amazônia. Explica para nós aqui qual é a diferença disso, Manaus, Missão Amazônia, Estado do Amazonas, região amazônica. Explica essa geografia para nós. Boa pergunta, Josias. Realmente, os irmãos, às vezes, há uma certa confusão no nome, né? E a Amazônia é legal, vamos dizer assim, não tem nada a ver com com um estado, algum estado do Brasil. A Amazônia Legal, ela é uma área que engloba 9 estados do Brasil, chamada de Amazônia Legal. É dividida na Amazônia lá, a ocidental e a oriental, né? Então, assim, o trabalho da Missão Amazônica, que você falou agora, né, é realizado na Amazônia Oriental, que pega o estado do Pará, né, e outros estados ali que assiste a Ilha de Marajó, né, isso, especificamente. Né? Ali. Aquela região lá de cima, lá do norte, mas bem litorânea já quase, né? Ali de Belém. Isso. Tá, próximo, porque ali o que a gente tem? A Ilha de Marajó, ou o arquipélago de Marajó, Sim. porque são diversas ilhas, é composto de diversas ilhas, ele está ali onde desemboca o rio Amazonas, né, por um lado e pelo outro, tem nomes diferentes ali, você tem a costa brasileira lá de cima, e ali naquele arquipélago de Marajó que estão esses municípios ribeirinhos, essas populações, cidades ribeirinhas e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para todo mundo entender, que a Missão Amazônia atende. Mas quando a gente fala de Manaus, e que também tem uma ação forte voltada para o Rio, a gente já está falando cá dentro do estado do estado da Amazônia, do Amazonas, né, do estado do Amazonas, já na região central ali do Amazonas, onde fica Manaus, mais ou menos. Sim, é justamente isso, né? A Amazônia como eu falei, é uma área que engloba 9 estados do Brasil, com características semelhantes, faz parte da bacia amazônica, que a gente chama, né? E, no caso, o Amazonas, assim, é um estado. Sim. Cuja capital... É um desses 9. É um desses 9, é o estado do Amazonas, né? Que a Missão Amazônica não passa por lá. Sim. Às vezes os irmãos falam assim, fui lá perto de você, na Missão Amazônica, né? Falei, não, você foi lá no Pará, eu moro no Amazonas. Você tem ideia de quantos quilômetros entre o Pará? Não, não tenho, mas é muito quilômetro. Não, eu fui agora de Manaus para Belém, foi 2 horas de avião. 2 horas de avião, então dá para ter uma noção de distância. Nós estamos pensando em alguma coisa em torno de 1.500 a 2.000 quilômetros de distância, em linha reta. Em linha reta, né? Então, assim, de barco, né? Eu fui uma vez de Manaus para Belém de balsa, né? Inclusive passamos por São Sebastião da Boa Vista, onde tem, acho que um trabalho da nossa igreja. Tem um trabalho lá, né? Isso. Eu era jovem ainda e demorou 5 dias a viagem de balsa, né? Então, assim... É muito grande. É muito grande. Então, tem essa diferença. E onde eu estou agora, o estado do Amazonas, lá são 62 municípios no Amazonas, e um deles é Tefé, que vai ser o tema do nosso assunto, né? Sim, da cidade de Tefé. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem.
Eu vi, a gente estava conversando um pouco, você com a nossa equipe de produção aqui, sobre comunidade ribeirinha e cidade Sim. ribeirinha. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é muito interessante, né? O que é uma cidade ribeirinha? Uma cidade ribeirinha, o nome já está dizendo, né? É uma cidade. Tem toda uma estrutura urbana, tem os correios, tem um banco, tem um posto de saúde, tem a prefeitura, tem uma câmara, né, com os vereadores, tem asfalto, né? As ruas são asfaltadas, tem toda uma estrutura urbana. Só que ela é uma cidade que está à margem de um rio, por isso que é a cidade ribeirinha. Né? E o que é uma comunidade ribeirinha? Uma comunidade ribeirinha não é uma cidade, não tem uma estrutura urbana, não tem banco, não tem correio, não tem posto de saúde, não tem nada. O máximo que muitas vezes uma comunidade, Josias, tem, uma comunidade ribeirinha tem, é uma igreja e uma escola. Né? Quando muito assim, até um postinho de saúde ali bem limitado. Isso é uma comunidade ribeirinha. Essa realidade, e aqui eu estou dizendo para os irmãos terem como referência, essa realidade, sim, ela é muito parecida com o que a gente encontra no arquipélago de Marajó. Tá? A gente tanto vê cidades ribeirinhas lá, como comunidades ribeirinhas. Né? Tem uma comunidade, por exemplo, que a Missão Amazônia atende, chamada Jerusalém, que a comunidade é essencialmente feita em cima de palafita. É floresta, charco e palafitas, e tem um total de aproximadamente 300 moradores ali, e realmente tem uma escola. Não tem nem posto de saúde, né? Tem uma igrejinha lá e a gente vai e atende, faz culto lá e tudo mais. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Sim, né? Inclusive a comunidade ribeirinha que nós temos no Amazonas, na cidade de Tefé, Tefé não, é Maués, é a única comunidade ribeirinha que tem. Inclusive tem uma antena no satélite nossa lá. A gente comprou um terreno nessa comunidade, 50 por 50, terreno bem grande, plano, né, que a gente pretende no futuro ali construir uma igreja. Mas enquanto não tem igreja, a gente se reúne ali embaixo das árvores mesmo ali, a gente faz os cultos, né? Uma vez por mês nós estamos indo lá, 2 meses, assistir os irmãos lá. E o que é o pastor dos irmãos hoje lá? É o satélite. Está lá instalado o satélite, os irmãos assistem os cultos lá, tudo pelo satélite, nessa comunidade ribeirinha. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Muito bem. O início da obra em Tefé, como é que se deu? Fala um pouquinho sobre isso. Luzias, é interessante, isso tem a ver até com uma parte até particular da minha vida, né, na minha vida pessoal, né? Então, assim, estava desempregado em Manaus, pouco mais de 2 anos, só a Aline, minha esposa, trabalhando, os meninos pequenos ainda, Priscila era recém-nascida, Ramon, bebezinho também, e surgiu a oportunidade, um convite, né? Uma conhecida da nossa família, encontrou com minha irmã, e falou, Cristina, eu precisava de um administrador lá em Tefé, que minha formação é administração, né? Eu não tenho, estou atrás de um administrador, e minha irmã prontamente, fulana, meu irmão é administrador, está desempregado, manda ligar para mim e tal, né? E houve aquele contato, a gente consultou o senhor deu sinais, confirmando a nossa ida, e eu até costumo brincar, né? Assim, quando Moisés saiu do Egito, Moisés falou para Faraó, né? Faraó, nem uma unha vai ficar no Egito, né? Isso. Eu me mudei de Manaus para Tefé, Josias, ficou nada, mudei, né? Levei tudo, né? Botamos dentro do barco, a gente saiu no dia 26 de julho de 2001. Né? Chegamos em Tefé no dia 28, foi 2 dias de viagem, dentro de um barco grande, chama de um navio motor, né? Sim. São 2 dias de viagem, chegamos em Tefé no dia 28 de julho, e no ano passado, completou 20 anos o trabalho em Tefé, né? Em julho do ano passado. E ali a gente começamos ali, atrás dessa possível porta de emprego, que a diretora do hospital tinha feito o convite, só que era tudo um propósito do Senhor. Um mês que eu estava lá, a diretora, porque é cargo político, né? Indicação política, né? Fez a indicação, só que quando eu fui, consultei o senhor confirmou, só que eu não tinha saído nada do diário oficial. Nada confirmado minha nomeação. Um mês que eu estava lá, o que aconteceu? Ela foi exonerada do cargo. Eu fiquei numa terra estranha, desempregado estava em Manaus, desempregado estava em Tefé, e agora só a misericórdia do Senhor. E a gente chorou ali, eu e a Aline, a gente ficou assim, sem uma referencial. Bebê pequeno, filho pequeno, numa terra estranha, atrás de emprego, continuei na mesma situação. E a gente orou ao Senhor, pediu uma palavra do Senhor, caiu lá em João 5, aquele aleijado, 38 anos, né, que estava perto do tanque de Betesda, clamando ali, tentando se rastejar para ser curado, porque os anjos mexiam as águas, né? E Jesus falou, você quer ser curado? Foi esse texto que o Senhor me deu. Porque na hora que a gente estava orando, chorando, pedindo ao Senhor uma bênção,
a mente, né, a filosofia do homem, né? Aham. Não vou falar com meu primo que é político, com sei quem que é vereador. A gente tentar uma solução humana. Buscando uma isso. solução. E quando abri aquele texto ali, Jesus fala com aquele homem assim, você quer ser curado? Ele não sabia que era Jesus. Ele, não, eu quero, Senhor, mas ele até justificou, né? Eu quero ir lá, mas alguém entra na minha frente. Não, levanta a tua cama e anda. Uhum. Naquela hora o Senhor nos fez entender o seguinte, nós não íamos depender de homens, o Senhor ia operar um milagre. A gente confiou, continuamos na cidade, não saímos de lá. E nesse um mês que eu fiquei sob a direção dessa diretora, até ela ser exonerada, eu conheci um varão, um homem, ele era um pintor, ele estava pintando ali os leitos do hospital, e a diretora do hospital falou assim, meu nome de guerra, né, é Raimundo Napoleão Artini, né? Ela disse, Napoleão, vai lá pagar o seu Francisco. Eu fui lá falar, Francisco, tudo bem? Um prazer, eu sou administrador do hospital, vim aqui acertar com o senhor, a diretora mandou pagar. E a gente criou uma amizade ali. Depois ela saiu, foi embora, eu fui para uma outra casa, realmente, e a gente começou, o Josias, nesse período aí, fazer o culto em casa. Eu, minha esposa, meus filhos ali, meu cunhado estava comigo também nessa época, e eu encontrei o Francisco um belo dia na feira. Francisco, estou tendo culto lá em casa, assiste o culto com a gente lá, você está convidado e tal. E ele foi. Do nada, assim, eu convidei ele, foi assistir o culto. Na outra vez, foi de novo, levou a filha, depois levou a esposa. Num dos cultos, me lembro muito bem, falou assim, o senhor tem como escrever essa mensagem para mim? Eu quero falar com a minha esposa, né? E sobre os carros ferrados, que eu queria falar sobre essa mensagem que eu trouxe, né? Josias, para a gente, né, porque o tempo é cronometrado aqui, esse irmão é o irmão Francisco, hoje lá de Tefé, ele é diácono da igreja. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, o Senhor, ele não deixou faltar o pão na nossa mesa. A Aline, né, você sabe, ela fala em inglês, né? E ela, na ocasião, assim, eu estava desempregado, assim, ela falou assim, vou dar aula de inglês. Falei, vamos montar aqui uma escolinha, vamos dar aula. E a gente começou a anunciar, Josias, o Senhor abençoou, prosperou ali a escolinha, enquanto a gente esteve lá em Tefé, e o Senhor honrou, né? O trabalho começou, o grupinho ali foi foi dois, a família do Francisco foi, depois foi outros irmãos chegando, irmãos militares, porque é uma área militar até Tefé, né? Então os irmãos iam transferidos para lá, nos ajudavam também, iam com a família, e o trabalho foi evoluindo, o Senhor foi abençoando, operando salvação, e em tudo o nome do Senhor foi glorificado, não faltou o pão na nossa mesa. E, assim, a grande bênção foi justamente no final, foi mais ou menos em 2005, o Senhor deu a bênção de eu passar no concurso público. Eu voltei para Manaus, porque eu passei no concurso público em Manaus, e o Senhor, houve uma transferência de um diácono militar, justamente na época que eu estava saindo. Então, o Senhor preparou tudo. Eu saí, esse diácono chegou, a igreja continuou, e até o pastor Aníbal Neri, nessa época, estava lá. Aníbal, que mora aqui. Isso, que mora aqui. Ele morou 3 anos naquela região ali em Manaus, foi pastor em Tefé. Então, o Senhor honrou ali o nosso trabalho. Hoje a igreja está lá, tem uma média de 100 membros da igreja lá. Glória a Deus. Já compramos um terreno lá, um terreno para a construção do templo. Então, assim, o Senhor prosperou o trabalho para a honra e glória do Senhor. Você, então, mora hoje em Manaus? Perfeitamente, em Manaus. Manaus, mas continua pastoreando Tefé, não? Não, agora é o pastor Jetson Almeida que ele assiste Tefé. Tefé. O pastor. Mas me fala um pouquinho sobre o que vem pela frente agora na obra naquela região. Quais são as perspectivas, tanto em Manaus como em Tefé? Olha, Josias, assim, ainda fazendo aquele recorte sobre Tefé, eu saí em 2005 de Tefé. Em 2006, o pastor Aníbal estava lá ainda, ele viu a necessidade da assistência de algumas comunidades ribeirinhas de Tefé e houve necessidade de comprar uma lancha, porque a gente ficava difícil. Lancha. Isso, a lancha, a famosa lancha Sião, né? É a única lancha que nós temos na igreja que se chama Maranata, ali em Tefé. Então a lancha Sião foi adquirida e a gente começou a assistir ali a comunidade de Vila Vale, que é de Tefé, uma comunidade ribeirinha, Vila Valente, e tem uma comunidade chamada Genipaua, que é uma comunidade indígena, que a gente assiste também. Tudo com a lancha Sião. A comunidade Vila Vale e Vila Valente, ela é assistida semanalmente. E a comunidade indígena Genipaua, ela é assistida quinzenal, às vezes mensal, vai lá um grupo de irmãos, né? E outra, a gente também começou a assistir também a cidade de Coari, que tem uma igreja nossa lá em Coari, que já é mais distante, é uma cidade realmente. Só que a gente parou de assistir, a gente fala aqui, pode até parecer brincadeira, mas por causa dos piratas do rio. Então a situação estava muita violência. Muito perigo, e a gente evitou de começar a ir com a nossa lancha, então a gente ia comprava passagem de barco normal e ia assistir, e até hoje a gente assiste a cidade de Coari dessa forma, porque a gente viu que a gente era perigoso. Mas a lancha Sião, ela é ativamente utilizada na assistência à comunidade ribeirinha, Vila Vale, Vila Valente e a comunidade indígena Genipaua,
Né? Em Manaus também o Senhor tem dado uma grande bênção, tem crescido as igrejas lá, estamos com 4 projetos aí de construção, 2 igrejas de Manaus, tá, já com um projeto quase concluído, projeto arquitetônico, né, que as empresas fazem para a gente poder mandar as cartas de convite para as empresas darem o preço para construir, né? Então tem 2 igrejas de Manaus, que a gente comprou esse terreno, o pastor Gedeutim, inclusive, teve num desse terreno, na igreja do Lírio do Vale, né? Está com o projeto quase concluído já, e igreja de União da Vitória, o pastor Alexandre Brasil esteve lá conosco também. E no interior, Presidente Figueiredo, que Gedeutim também esteve conosco lá, junto com a irmã Jurama na ocasião, e Itefé, que é justamente um terreno que nós temos em Itefé, que estamos com a pretensão de ainda esse ano, se der tudo certo, a gente começar ali a construção do templo na cidade de Itefé. Glória a Jesus. 2 coisas que eu queria levantar aqui, você comentou sobre a irmã Jurama, e o pastor Barros, o pai dela, né, o pastor Barros é daquela região, né, do norte ali, Acre, região dos seringais, né, os pais dele lidaram com a seringa, né, a borracha, a exploração da borracha naquela região. O pastor Barros, que foi o primeiro presidente da Igreja da Maranata, é daquela região. E outra coisa que é muito interessante, e eu vou compartilhar com os irmãos, que nós já dissemos isso algumas vezes, há cerca de 10 anos atrás, né, e eu estava conversando com o pastor Gedeutim sobre isso essa semana, é que na década de 80, o pastor Gedeutim, aqui no Manaim, ele disse o seguinte: irmãos, um dia, nesta obra, nós teremos 3 coisas. Nós teremos um sistema de transmissão via satélite, nós teremos uma rádio e nós teremos um barco na Amazônia. E quando a Rádio Manaim iniciou suas atividades, então se cumpriu essa palavra profética, né, essa profecia que foi trazida, porque nós temos a lancha Sião lá no estado do Amazonas, né, já há mais de 10 anos que essa lancha está em atividade. Nós temos o sistema de transmissão via satélite, né, que hoje atinge toda a América Latina. E nós temos a rádio, que é a Rádio Manaim, que fala, e a gente está falando aqui, pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, para todo o mundo. Me fala um pouquinho sobre as perspectivas futuras, as projeções de crescimento naquela região. Olha, Josias, esse ano a perspectiva, né, o nosso recorte aqui é ter fé, mas eu posso falar de uma forma geral, né? Assim, os pastores aí são homens valentes daquela região que estão ali. Agora mesmo, antes de vir para cá, o pastor Jetson, que é o pastor de Tefé, juntamente com o pastor Wilson, que foi pastor outrora em Tefé também, eles foram até Tefé para realizar um trabalho evangelístico lá. Depois os irmãos vão poder ver algumas fotos também. Tivemos um último batismo, uma média de 10 ou 12 batizandos lá em Tefé. Então, assim, o Senhor tem dado crescimento. Então, a perspectiva, a média de 10% a 15% de crescimento das igrejas nessa região, nesse ano, com toda essa pandemia que tivemos, que estamos ainda finalmente, em nome de Jesus, mas mesmo assim, o fiel está lá, o servo está lá. Então, o Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado, e a gente tem, na minha igreja de Manaus em particular, né, os últimos cultos têm sido, assim, muito interessante. Às vezes chega um visitante lá, o diácono me chama, pastor, falar com o senhor aqui. Eu falei, tudo bem, muito prazer, paz do senhor. Quem foi? Eu sempre faço essa pergunta, quem foi que convidou? Não, eu vi no YouTube, eu assisti. Que coisa, que bênção. Sim, entendeu? Então assim, eu vi na mídia de vocês, 0800, né, me mandaram para mim, eu liguei, eu vi depois na internet. Então, várias pessoas já que eu conversei assim no final de culto, que testemunham isso, que ninguém convidou. Né? Foi a divulgação do YouTube, do Facebook, do 0800, que, né, agora mesmo, tinha uma experiência interessante, o pastor Milton, nosso coordenador, o Milton Cacuno, né, alguém ligou lá de Manaus para 0800 e o pastor imediatamente, onde você mora, né, faz aquela pergunta básica, né, e passou, olha, vou lhe passar o contato do pastor de Manaus, aí, que é onde o senhor mora aí. Aí passou o pastor Milton. O pastor Milton falou assim, você mora onde? Tal. Orou com ele, estava doente, está doente esse cidadão. Não, mora na Cidade Nova, que é o bairro geral onde eu moro. Daí ele ligou para mim, o Milton, né, pastor Milton. Artinho, tem um senhor assim, ligue para ele e tal. E eu liguei, vizinho da minha casa, 500 metros da minha casa. Fui visitá-lo lá com meu filho, tocamos um louvor, cantamos, oramos e estamos assistindo ele. E ele está assistindo os cultos
pela sua situação de saúde, pelo YouTube, né? Um resultado do 0800. Glória a Jesus. Glória a Jesus. São experiências maravilhosas, né, Artini, que o Senhor tem nos dado. E aqui no Manaim Entrevista, né, nós já entrevistamos pessoas de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. E há um aspecto que é maravilhoso, que a gente não se cansa de se maravilhar, porque a gente sabe que é assim, mas a cada dia a gente vê isso, que a nossa linguagem é a mesma, a bênção é a mesma, a experiência é a mesma. O Senhor tem nos dado os recursos para viver experiências como essa que você acabou de colocar, não só aqui, quando eu digo aqui perto da gente, né, sudeste do Brasil, mas em todo o país, na Amazônia, né, e até os confins da terra, né? Quer dizer, a experiência que não há limites, não há barreiras, não há fronteiras para serem para serem conquistadas, porque o Senhor tem nos dado essa bênção e a gente tem vivido isso. Bom, os nossos irmãos lá em Manaus estão te assistindo, nossos irmãos Interfé estão te assistindo. Queria que você desse uma palavra para os irmãos aqui, para essa câmera aqui. Queridos, a paz do Senhor, os irmãos aí da nossa região, né, do Amazonas, de Roraima. A região norte amazônica compreende esses dois estados, né, o Amazonas e Roraima, né? Então é uma grande alegria a gente poder estar aqui, aqui no Manaim Entrevista e poder falar um pouquinho da nossa região, em particular, né, de Tefé, mas o Senhor, ele, de uma forma geral, ele tem abençoado grandemente, né, a nossa região. Tivemos agora, foi agora em janeiro desse ano, né, a consagração do templo lá em Parque Anauá, em Boa Vista, Roraima. Uma grande bênção, né? Teve muitos visitantes. O Senhor também tem abençoado ali aquela área ali de Roraima e outras cidades ali do estado, né? E que o Senhor abençoe a cada dia a nossa região, a região norte amazônica, prospere e que a cada dia só acrescente nosso meio aqueles que se hão de salvar. A paz do Senhor Jesus. Amém. Raimundo Napoleão Artini. Amém. Nosso querido companheiro Artini, é uma alegria tê-lo conosco aqui, uma alegria ter a sua participação, aproveitando aqui esse Manaim desse período de carnaval, quando a gente tem, muitos irmãos de fora têm a oportunidade de estar aqui, a gente está tendo essa oportunidade de gravar esse Manaim Entrevista contigo. Um abraço para você, um abraço para a Aline, sua esposa, para os seus filhos, que Deus abençoe. E Deus abençoe também os irmãos lá de Manaus, lá da região amazônica, lá de Tefé, os irmãos que estão ali vivendo esta mesma obra. Amém, Josias. Obrigado pela atenção e por essa oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Amém. A gente encerra assim mais uma edição do Manaim Entrevista, já te convidando para na próxima semana estarmos juntos com mais um entrevistado, mais um irmão, uma irmã, um pastor, uma pessoa da obra, ou não, né, mas que vem aqui trazer um assunto de interesse de todos nós, de todos os membros da Igreja Cristã Maranata. Um abraço grande a todos, a paz do Senhor Jesus.